partir do versículo 21, irmãos. João 8, 21. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21. Amém? Vou ler. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado?
Vos digo a verdade. Por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Senhor Deus, tua palavra foi lida, nos dê a graça de compreendê-la nessa noite. Fala, Deus, ao coração de cada um de nós, que teu Espírito possa, Deus, estar nos direcionando à compreensão da tua verdade, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje, 7 de setembro, e o que é comemorado no Brasil? Eu perguntei, uns adolescentes ali hoje à tarde, nenhum sabia dizer. Um disse: não, é feriado. Eu perguntei: por que é feriado hoje? Isso é carnaval. Está muito longe, né? Mas hoje, irmãos, é celebrada a independência do Brasil. Quando no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, ele proclamou essa independência do Brasil. O Brasil então deixa de ser Brasil colonial, que pertencia a Portugal, e torna-se então, entra no período do Brasil Império, que vai durar até 1889, quando Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclama a República no dia 15 de novembro. Esse processo então dessa independência do Brasil se deu nesse tempo, e hoje está sendo celebrado. O Brasil celebra, essa data tão importante. E o texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, Jesus ele faz uma declaração, bem plausível. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ser humano é um ser que precisa ser liberto, precisa de uma liberdade, e de uma verdadeira liberdade. E essa verdadeira liberdade, somente Jesus ele pode dar, porque ele disse: o Filho vos libertar. O Filho, ele está se referindo a ele: verdadeiramente sereis livres. Essa, irmãos, é uma declaração feita pelo próprio Jesus Cristo, e ele diz ainda no versículo 35 e 36: o escravo não fica permanentemente em casa, mas o filho fica permanentemente. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então ele usa aqui o exemplo de um escravo, dizendo, olha, o escravo ele não pode ficar em casa para sempre, na casa do seu senhor. Ele não pode ficar na casa. O filho fica porque ele é filho, porque o dono da casa é pai dele, né? Jesus fez essa declaração, irmãos, durante o discurso diante dos judeus, como foi lido esse longo texto aqui. Nesse discurso, Jesus ele falou sobre os fundamentos da mensagem do Evangelho, especialmente sobre a sua pessoa, a sua autoridade. Ele está defendendo a sua autoridade como filho de Deus, dizendo, olha, eu vim do céu, por isso que eu falo das coisas de lá. Eu vim do Pai, por isso que eu falo das coisas do Pai. Vocês não entendem, não compreendem. Vocês são daqui, eu sou de lá. Então ele está defendendo a sua autoridade, né, pessoal, como filho de Deus, e defendendo o seu ministério, que é de trazer a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova que liberta. E o texto bíblico também nos mostra, além de Jesus, ele defendendo a sua autoridade e o seu ministério, mostra também a reação das pessoas ali, que estavam ouvindo ele, diante desse discurso. Alguns dos judeus, diz aí no versículo 30, que até esboçaram uma crença nele, né? Até começaram a querer crer nele. Os irmãos puderem acompanhar o versículo de número 30, diz assim, ditas essas coisas, muitos creram nele, né? Então muitos judeus ali chegaram a crer, esboçaram a crença em Jesus. Por um tempo, eles até ficaram convencidos de que Jesus era o Messias. O problema, irmãos, é que Jesus ele não era do tipo de Messias que eles desejavam, porque a nação de Israel ela aguardava a vinda do Messias, eles esperavam a vinda do Messias, havia profecias e havia essa esperança de que o Messias viria, mas Jesus não era o tipo de Messias que eles desejavam. Então logo eles passam dessa crença para a hostilidade, que está aí, você pode ocupar do versículo 33 ao 59, eles estão agindo com hostilidade agora com Jesus. Então é exatamente nesse contexto em que Jesus está defendendo a sua autoridade, falando a sua missão, e a reação do público ali, em crer e do crer passar a hostilidade, a descrença, que Jesus então ele vai dizer, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa declaração de Jesus, irmãos, basicamente afirma que um simples assentimento mental não é o suficiente para tornar o homem verdadeiramente livre. Não é. É necessário que haja uma crença completa em Cristo, reconhecendo Ele como seu libertador pessoal do domínio de Satanás e do domínio do pecado. Pois é exatamente essa escravidão a qual Cristo veio libertar, e que eles não entendiam, eles não compreendiam, a ponto de questionar, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos, você vem dizer que nós somos assim, nós somos livres. E Jesus então começa a argumentar e falar sobre essa escravidão que o pecado e o diabo traz sobre a raça humana. Eu queria destacar aqui, irmãos, 2 pontos com a mensagem, a verdadeira liberdade. E o primeiro ponto que está aí no próprio texto, se o Filho vos libertar. Jesus, irmãos, ele é claro a dizer que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ou seja, todo ser humano, ele nasce escravo. Tem um livro, os irmãos até encontram ele em PDF, para baixar e ler, um livrinho pequeno do Martinho Lutero, Nascido Escravo, é que ele vai falar em relação a isso. Então, irmãos, significa que o homem ele foi dominado pelo pecado. O homem, de tal modo, ele é dominado que ele é incapaz
de libertar desse domínio. Quantas pessoas, irmãos, que vivem uma vida de pecado, que tentam abandonar essa vida de pecado, mas que não conseguem, porque estão dominados, escravizados, acorrentados por esse pecado, por esse tirano, por esse inimigo. O apóstolo Paulo, ele fala do pecado na figura de um senhor que escraviza os seus servos. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 16, nós até lemos esse texto hoje pela manhã aqui na escola bíblica. Diz assim: será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? O apóstolo está dizendo: olha, vocês devem saber uma coisa, que se vocês se oferecerem para ser servos e obedecerem, vocês, da obediência, vocês serão servos. Ou vocês serão servos do pecado, que leva à morte, ou vocês são servos da obediência, que conduz à justiça. É uma coisa ou outra. Ou você vai ser servo do pecado, ou você vai ser servo da obediência à palavra de Deus, ao próprio Cristo, que dá a vida, ou servo do pecado, que gera morte. E ele ainda alerta para a verdade de que, dizendo, o salário do pecado é a morte. Na sequência, irmãos, Jesus, ele diz que o escravo, ele não fica permanentemente na casa, mas o filho sim, como está aí no versículo de número 35. Então, irmãos, com isso Jesus estava revelando aos seus opositores que eram escravos, que não desfrutavam de uma liberdade verdadeira. Ele está usando essa figura, dizendo: um escravo, ele até podia viver na casa de seu senhor por um tempo, mas não para sempre. Por quê? Porque o escravo, ele poderia ser negociado. O escravo poderia ser vendido para uma outra pessoa, para um outro senhor. Havia muito essa questão de pessoas terem escravos, e esses escravos, eles serem vendidos. A pessoa tinha um escravo, outro ia lá e diz: olha, você tem um escravo aí para vender para mim? Eu estou precisando de um escravo forte, que seja assim. E ele apresentava. Se ele se agradasse, ele poderia comprar, eles negociavam. Havia muito isso aqui no Brasil também, Até que as leis abolicionistas, elas vieram para o Brasil, começando pela lei Eusébio de Queiroz até a lei Áurea, com a princesa Isabel. Então, irmãos, Jesus está usando essa figura, dizendo: olha, um escravo, ele fica por um tempo na casa do seu senhor, mas não permanentemente, porque ele pode ser negociado, vendido, Por outro lado, ele diz: o filho, ele fica na casa para sempre, para sempre. Ele é herdeiro do Senhor dessa casa. E naquele tempo, irmãos, as pessoas se orgulhavam, os judeus se orgulhavam de serem descendentes de Abraão. Então, quando Jesus fala sobre essa questão de escravos, eles vão argumentar dizendo: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. E você vem dizer que nós precisamos de libertação, como se ele dizia: nós somos filhos de Abraão, e isso, lhe pudesse conferir alguma imunidade, algum privilégio diante de Deus, porque era isso que eles imaginavam. Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, então nós temos imunidade do pecado, nós temos vantagens diante de Deus por sermos assim. E quantas pessoas, irmãos, vivem enganados hoje? Quantas pessoas na sua religiosidade vivem também enganados? Eu sou batizado. Eu sou batizado, é o suficiente, Já vi muitas pessoas: eu sou da igreja tal. Outros dizem: não, eu sou membro da igreja tal, eu sou membro, eu sou batizado, eu congrego, eu tenho uma Bíblia. Isso não é o suficiente, irmãos. Jesus está dizendo que aquele que crê nele, ele tem que permanecer na sua palavra. Não é simplesmente apenas ser batizado, não é simplesmente ser membro da igreja, mas tem que prevalecer no Evangelho.
no próprio Cristo. Não é a igreja que salva, não é o batismo que salva, embora algumas igrejas que acreditam nisso. Então, irmãos, no versículo 33, diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus responde: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus não diz: olha, vocês não são descendentes de Abraão, vocês são descendentes de Abraão, mas o problema é que vocês não agem como Abraão agiu. Não há fé verdadeira, genuína no coração de vocês que havia em Abraão. Eles viviam em uma liberdade ilusória, que na verdade nada mais era do que uma escravidão. Eles não entendiam que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que permanecem na casa, que desfrutam seus privilégios como herdeiros para sempre. Para isso eles precisavam então deixar de ser escravos e tornarem-se filhos. É isso que a humanidade precisa. A humanidade, irmãos, o homem natural, ele é escravo. Ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo. E para que ele possa ser liberto, ele só pode ser liberto por meio de Cristo. Por isso Jesus Cristo diz: olha, se o Filho vos libertar, porque somente Ele pode libertar, e Ele pode fazer com que ele passe de escravo para filho. Por isso, precisava deixar de ser escravos para se tornarem filhos. E essa filiação, irmãos, ela não é pela carne, ela é pela fé. E essa fé não é qualquer fé, mas é a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, seu único Salvador. Jesus havia falado isso no começo, no início do seu ministério. No capítulo 1 de João, versículo 12 e 13, Jesus disse assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É isso que o homem precisa, irmãos. Somente Jesus, ele é capaz de transportar o homem de escravo do pecado a filho de Deus. Somente Ele tem poder de tirar o pecador do estado de morte para o estado de vida. Herdeiro de Deus e herdeiro da vida eterna, somente Ele. Por isso Ele disse: o Filho vos libertar. Não era se a tradição o libertasse, não era se a lei o libertasse, não era se ser da genealogia de Abraão o libertasse, não é se fossem batizados o libertasse, é se o Filho vos libertar. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira independência. A independência da escravidão do pecado. Por isso, irmãos, Jesus, ao dizer isso, ele diz respeito ao novo nascimento, que é operado pelo Espírito Santo, com base na obra expiatória de Cristo. O que ele falou lá no capítulo 3, conversando com Nicodemos: você precisa nascer de novo. E essa é a necessidade, a maior necessidade do ser humano. A nossa maior necessidade, irmãos, a maior necessidade do ser humano não são das coisas desse mundo, não é riqueza, não é ter uma saúde perfeita, não é ter propriedades, formações, diplomas. A maior necessidade do ser humano é nascer de novo. Jesus, ele fala para Nicodemos, que era um dos maiorais, um homem respeitado, um professor, entre os judeus, muito respeitado. E Jesus fala para ele: olha, você precisa nascer de novo. Se tu não nascer de novo, tu não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Olha o tamanho, irmãos, da importância e da necessidade que o ser humano tem de nascer de novo, do nascimento espiritual.
Porque se não houvesse, ele não passar, irmãos, por esse processo do novo nascimento, da regeneração, ele não vai poder ver e nem entrar no reino de Deus. Então Jesus diz: olha, o filho precisa libertar, e o homem, ele nasce escravo do pecado, e somente Jesus pode libertar. E aí ele diz, conclui seu raciocínio em relação a isso: se o filho vos libertar, o que ele diz? Verdadeiramente sereis livres. Esse é o segundo ponto. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas que tipo de liberdade é essa? Os judeus, irmãos, eles esperavam um Messias que trouxesse liberdade física, liberdade política e liberdade religiosa a Israel, porque Israel estava sob o domínio de Roma. O Império Romano era que dominava. Eles pagavam alto imposto para o Império Romano. Eles estavam geograficamente presos ao Império Romano. Não tinha domínio sobre as suas terras. Era o imperador, o Império Romano que tinha. Religiosamente, o Império Romano também limitava em muitas coisas. Então eles aguardavam um Messias, um libertador, que o libertasse fisicamente, politicamente e religiosamente. Então, julgando-se justos, eles não estavam interessados na verdadeira liberdade, que é aquela que rompe com as correntes do pecado. Porque era exatamente essa liberdade que Jesus estava falando. Eles não compreenderam a mensagem. Jesus disse: olha, eu vim libertar vocês. Não foi de Roma, não foi do Império, não foi uma libertação física. Isso não envolve geografia. Isso envolve alma, espírito. É no mundo espiritual. Então ele diz: olha, se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Jesus está falando, irmãos, da libertação da escravidão do pecado. É dessa escravidão que ele está falando. Porém, ser verdadeiramente livre, irmão, não significa viver uma vida sem compromisso e sem lei. O homem sempre terá um Senhor, seja Deus ou seja o pecado, como foi lido no texto que foi lido em Romanos capítulo 6. Eu vou repetir para os irmãos, onde Paulo diz: e daí? Ele está falando em relação ao pecado e à graça. Haveremos de pecar para que não estejamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. E aí no versículo 16 do capítulo 6 diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Está dizendo: olha, o homem sempre será servo, ele sempre terá um Senhor. Ou ele será servo do pecado, do diabo, que será o seu Senhor, ou ele será servo de Deus. Não tem para onde fugir, não tem meio termo, é uma coisa ou outra. Então, irmãos, livre de verdade é aquele que serve a Deus, que vive uma vida de acordo com a sua vontade. Muitas pessoas vivem enganadas, acham que ser livre é fazer tudo aquilo que der na sua teia, é aproveitar todos os prazeres desse mundo. Aí eu posso fazer tudo. Quantos jovens pensam assim: completar 18 anos, eu vou fazer de tudo, eu vou ser de maior, né? Muitas pessoas, irmãos, pensam assim, agem dessa forma: ser livre é eu poder fazer tudo, e vivem enganados, numa liberdade falsa, porque vivem fazendo não o que eles talvez desejariam fazer de bom, mas fazem aquilo que o mundo, que o diabo o escraviza e manda fazer. Vive como escravo, acha: não,
se eu me afastar da igreja, eu vou ter liberdade para fazer tudo. O filho pródigo experimentou isso, ele tentou viver assim. Ele tentou viver dessa forma, pegou todos os seus bens, foi para uma terra distante, lá ele gastou com bebida, com mulheres, com tudo que ele poderia gastar, uma fortuna. Ele achou que lá estava a liberdade, e se vê escravizado, se vê escravo. Então ele cai em si, ele recobra a sua consciência e diz: a liberdade está na casa do meu pai. Então, irmãos, a verdadeira liberdade é essa, é servir a Deus, é viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Muitos vivem enganados, achando que a verdadeira liberdade é aproveitar tudo que esse mundo lhe oferece, é fazer tudo aquilo que a sua carne, a sua natureza pecaminosa deseja e quer. Aquele a quem o Filho libertar, ele é feito verdadeiramente livre. Ele sente prazer nas coisas de Deus. Seu prazer é fazer a vontade do Pai. Jesus mostrava isso, falava isso. Ele falava isso claramente: eu sou filho de Deus, então eu faço aquilo que eu aprendi, que eu ouvi do meu Pai. Vós não. Então, irmãos, o filho, aquele que é liberto verdadeiramente, ele é livre, ele sente prazer nas coisas de Deus, em servir a Deus e servir o reino. Pergunta é: será que nós temos, irmãos, prazer em servir a Deus? Será que o nosso prazer é vir à casa do Senhor, é cantar louvores, é viver na nossa vida diária, na nossa vida comum, viver para a glória de Deus? Esse é o nosso prazer, a nossa vontade. Se esse for, irmãos, isso é sinal de que você foi liberto. Mas se não é, você precisa clamar a Deus: Senhor, me liberta. Liberta o meu coração, liberta a minha mente desses desejos, da busca por essas coisas. Por natureza, irmãos, o homem, ele é incapaz de provar dessa liberdade. Isso porque o pecado escraviza a sua vontade. O pecado escraviza a sua vontade. Não há única parte na vontade do homem natural que não esteja dominado pelo pecado. Na verdade, eu não sei se os irmãos já estudaram, mas os 5 pontos do calvinismo, o primeiro ponto é esse: depravação total. Ele fala, ele mostra que o homem está totalmente depravado. Totalmente, desde seu pensar, o seu agir, o seu falar, a pecado. E ele precisa de Deus. Mas a boa notícia, irmãos, é que o Filho de Deus, ele veio para libertar o pecador. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho, porque a palavra Evangelho é exatamente isso: boa nova, boa notícia. E isso é o Evangelho. Jesus veio libertar do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou. Olha a expressão: libertou. Nós estávamos presos, algemados, acorrentados pelo pecado, e Ele, Cristo, nos libertou do império, do poder das trevas, né? Aqui algumas traduções usam poder, outra o império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, Jesus, ele é a luz, né, que liberta. Antes desse texto que nós lemos, Jesus, ele inicia esse capítulo um pouco mais atrás, dizendo que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Então ele traz uma liberdade tão extraordinária e completa, que concede ao pecador liberto o direito de ser filho de Deus. De ser filho de Deus. Nós somos
filhos de Deus, irmãos, adotado, Ele nos adotou. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo. Jesus Cristo veio e Ele nos tirou do império das trevas, do reino das trevas, e nos levou para o império da luz, para Cristo Jesus, para o reino de Deus, nos fazendo filhos. Filhos. Imagine, irmãos, a gente passar de escravos para filhos. Você era escravo, dominado pelo pecado, agora você é filho. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não sois escravo. Olha, vocês já não são mais escravo, vocês agora são filho. E ele diz mais: porém, filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmãos, o escravo, ele não recebia herança, o filho recebe herança. Jesus falou isso para aqueles judeus: olha, vocês são escravos do pecado, vocês não têm herança nenhuma para receber, a não ser o salário do pecado, que é a morte. A herança do pecado, que é a morte, é a condenação. Mas se o Filho libertar, vocês serão verdadeiramente livres, não uma liberdade ilusória que vocês pensam que têm. E essa liberdade vai dar para vocês o direito de serem filhos, e muito mais do que isso, herdeiros de Deus. Quantas pessoas, irmãos, se gloriam pela herança que tem, que recebeu, ou que vai receber, de coisas que talvez os pais conquistaram aqui nesse mundo materialmente. Mas imagine, irmãos, a pessoa fica recebendo, imagine a herança que terão os filhos do homem mais rico do mundo, né? E agora imagine a herança dos filhos do Criador do Universo, daquele que habita acima de tudo e de todos. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, que a declaração: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é uma expressão maravilhosa que resume a essência do Evangelho, que é libertador. Portanto, se você foi liberto da escravidão do pecado, glorie-se no Senhor por isso, regozije-se, lembre todo dia a acordar: eu era escravo, sou filho. Eu era escravo e agora eu sou filho. Quando a gente estuda, irmãos, como era a vida no Brasil na época da escravidão, o Brasil colonial, quanto era dura a vida daqueles escravos, quantos que sofriam, até que veio as leis abolicionistas, Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, sexagenário e por último a Lei Áurea. Mas a lei, irmãos, que nos liberta é a lei do amor. A lei do amor de Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sinta-se alegre por isso, sinta-se importante por isso. Eu era escravo do pecado, do diabo. Cristo me libertou e eu sou filho de Deus, herdeiro de uma herança incorruptível, herdeiro da vida eterna. Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade que vem de Cristo. O Cristo, o único que liberta do império das trevas, do poder do pecado. E uma liberdade verdadeira que Ele nos concede. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia, Teu amor derramado e revelado a nós. Nós éramos escravos do pecado, do mundo,
da nossa própria vontade, da nossa natureza pecaminosa. Mas o Senhor, ó Deus, enviou Jesus Cristo, nosso libertador, nos libertou do império das trevas, através da sua morte na cruz, nos fazendo filhos e herdeiros do Pai Celestial. Que alegria, Senhor, para nós é essa, que orgulho nós devemos ter, de olhar para trás e dizer: eu era escravo do pecado, mas agora eu sou filho de Deus, não por merecimento ou pelo que eu fiz, por obra minha, mas sou filho porque Cristo morreu por mim, e o Pai me adotou como filho, e vai me dar uma herança incorruptível, a vida eterna. Ó Deus, que essas verdades alegrem o nosso coração, e nos ajude a perseverar no Teu caminho, almejando, olhando para frente, onde lá nós iremos receber essa herança. Abençoa, Deus, cada um, aplique essas verdades no coração de cada um por meio do Teu Santo Espírito. Oramos assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.